Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 5 de junho de 2022. E hoje é o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando o Senhor prometeu e enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria e outras mulheres reunidas no cenáculo. Veni, Sancti Spiritus. Assim canta e reza a igreja há séculos. Vinde, Santo Espírito. Uma invocação tão simples e imediata, mas ao mesmo tempo extraordinariamente profunda, que brota em primeiro lugar do coração de Cristo. O Espírito Santo é o dom que Jesus pedia e pede continuamente ao Pai por seus amigos. O primeiro e o principal dom que nos obteve com sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Assim nos ensina o Papa Emérito Bento XVI. Vamos juntos refletir a palavra de Deus. Nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Começa agora a Academia Espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. E vamos agora, neste domingo de Pentecostes, meditar a palavra de Deus. O evangelho de hoje é São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, pela manhã, pela madrugada, e apareceu aos discípulos ao anoitecer. Estamos aqui no domingo de Páscoa, quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos. No último dia do tempo da Páscoa, o dia de Pentecostes, a igreja retoma esse texto de que a primeira aparição do ressuscitado, no domingo, já ele oferece o Espírito Santo. E aqui temos então também a mudança do sétimo dia, o sábado que os judeus guardavam como dia do Senhor, para o primeiro dia, agora o domingo. Isso é decorrente da fé e do testemunho dos primeiros cristãos por causa da ressurreição de Jesus. Outro momento emblemático que encontramos aqui no texto bíblico é
a descrição do evangelista dizer que eles estavam com as portas fechadas. O que significa psicologicamente, espiritualmente, essas portas fechadas? Estavam fechadas por causa do medo. Que seria deles se fizeram aquilo com o mestre? O que seria se os pegasse? Estava fechado porque estavam com o coração perturbados. Faltava para eles a paz. Daí, a primeira palavra de Jesus é: a paz esteja convosco. Estavam de portas fechadas porque faltava Jesus. Eles estavam acostumados com a companhia de Jesus e agora não tinham mais o mestre, o amigo. As portas estavam fechadas também porque eles perderam o sentido e o propósito da vida. Com Jesus, eles tinham uma missão, eles tinham um projeto de vida. Depois que Jesus morreu, parecia tudo perdido. Mas era preciso que eles continuassem a obra de Jesus. Mas eles também estavam com as portas fechadas porque não tinham poder suficiente e não compreendiam como continuar essa obra de Jesus. É Jesus quem vai comunicar a eles esta missão, esta ordem e esse poder. E Jesus comunica isso através do sopro do Espírito. Por ora, nesta noite de Páscoa, é o sopro do Espírito. Em breve, Jesus prometeria e enviaria uma abundância dos dons do Espírito, né? Esse sopro se transformaria num derramamento abundante no dia de Pentecostes, que nós celebramos hoje. É mais ou menos para a gente entender como se eles tivessem sido aspergidos algumas gotas do Espírito Santo, para que no dia de Pentecostes recebesse então chuva de graça, recebesse a plenitude dos dons do Espírito. É por isso que talvez você estivesse aí perguntando: ora bolas, se o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, por que a liturgia da igreja traz hoje o texto justamente da Páscoa? E se Jesus já deu o Espírito Santo no dia da Páscoa, por que ele prometeu e enviou depois em Pentecostes? Então, em Pentecostes, eles receberiam a abundância desses dons e seriam revestidos do poder do Espírito Santo, e então teriam capacidade para cumprir a grande missão, a ordem que Jesus lhes confiou, de ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. E a igreja vive animada na força do Espírito Santo também essa missão. Por isso, celebrar hoje Pentecostes é ocasião para tomar consciência da importância, da necessidade do Espírito Santo para continuarmos a obra de Jesus. E também para aprendermos e insistirmos na contínua oração, implorando sempre os dons desse Espírito. Mais uma pergunta fica no ar. Como saber que o Espírito Santo não está só de forma genérica na igreja, mas como saber que ele está também dentro de nós? Pela fé e pela teologia nós vamos responder assim: podemos saber disso pelo dom, pelos carismas, pelo dom dos carismas e pelos sacramentos. Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, diz assim: os carismas são dons dados a uma pessoa para enriquecer a igreja. E os sacramentos são dons dados à igreja, batismo, Eucaristia,
confissão, a crisma, unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem, os 7 sacramentos. Então, os sacramentos, vai dizer o Frei Raniero Cantalamessa, são dons dados à igreja para enriquecer e santificar as pessoas individualmente. Então, quantos dons é uma pessoa, são pessoas que recebem e devem usar para o bem da igreja, para enriquecer a igreja. Os sacramentos é a igreja que recebe e oferece para as pessoas para enriquecer e santificar as suas vidas. Então hoje, peçamos com confiança, tenhamos consciência da necessidade de todos os dias implorarmos os dons do Espírito Santo e que Ele desça abundantemente sobre nós. Agora a nossa segunda parte desta academia espiritual. 3 passos para fortalecermos a musculatura da nossa alma. O primeiro passo, assim chamado alongamento. A presença do Senhor, invoque o Espírito Santo com seus dons, com suas virtudes. Quem sabe, acenda uma vela representando essa sua prece e o fogo do Espírito que você deseja. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. O segundo passo, o aquecimento. A partir da palavra que ouvimos hoje, encontramos um apelo. É Jesus quem diz aos discípulos e também diz a nós: a paz esteja convosco. Somente a paz de Jesus tira toda perturbação, todo medo, toda angústia, toda falta de propósito, toda ausência do bem. Somente a paz de Jesus nos impulsiona para viver, para amar e para servir. O Evangelho também nos apresenta uma condição. Jesus quem diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não foram só os discípulos, eu e você. No dia que recebemos o santo batismo, fomos também confirmados no Espírito Santo e enviados para continuar a obra de Jesus. Igualmente, o texto nos apresenta uma advertência. Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqui nós temos 2 sentidos. Tem o sentido da missão, do ministério da igreja de perdoar os pecados em nome de Cristo, que cabe então aos ministros ordenados. Mas tem o sentido do nosso sacerdócio comum, que significa que eu sou instrumento de perdão e de libertação, e não de desordem, não de maldade e etc. E o terceiro passo, o treinamento. Peçamos ao Senhor: vinde com o teu Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai a nossa vida, enchei e fazei arder de nós este fogo santo. Espírito Santo, dai-nos os dons, dai-nos as virtudes e todas as graças necessárias. Pedimos também que o Senhor nos ajude a viver na força do seu Espírito esta missão. E imploramos a intercessão da Virgem Santa, que esteve com os apóstolos em Pentecostes e que esteja também conosco. Pois não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Queremos estar, Senhor, espiritualmente unidos à tua mãe, para que, como igreja, ela possa nos indicar o caminho da fé, o caminho para uma renovada efusão do Espírito Santo. Amém. E agora, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar,
ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.